Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Fabrício e esse é o canal Meu Computador. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver como está esse aparelho aqui, o Dode X95, 8 meses depois de comprado. No mês de outubro, eu fiz um review aqui no canal desse aparelho aqui, destacando algumas características bem positivas desse aparelho aqui, principalmente em relação ao preço dele. Mas como será que ele está 8 meses depois? Ainda está funcionando? Funciona bem? Realmente vale a pena? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final, que eu acho que esse vídeo está bem interessante. E se você gostar desse vídeo, é claro, não se esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E lembrando, se você é novo, se você está chegando aqui no canal agora através desse vídeo, ou você já assiste os meus vídeos aqui, mas não é um inscrito ainda, eu te convido a entrar aqui agora no canal, dar uma olhada nos meus vídeos aqui, no tipo de conteúdo que eu posto. E se você gostar desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo no botão inscrever-se e também ativando o sininho das notificações, para assim você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo. Bom, pessoal, e 8 meses depois, o aparelho está completamente intacto, bastante conservado, como vocês podem ver. E a primeira coisa que eu destaco nesse aparelho aqui, pessoal, ao longo desse tempo, apesar de que não foi eu que estava usando o aparelho, mas volta e meia eu estava tendo contato com ele, volta e meia eu pegava ele para usar alguma coisa, e eu via também o relato da minha tia, que é a dona desse aparelho aqui, que estava usando. O primeiro ponto muito positivo desse aparelho aqui, que eu destaquei no review, eu destaco aqui novamente, é a respeito da bateria desse aparelho, pessoal. A bateria desse aparelho aqui, com certeza, é muito impressionante. Cara, minha tia leva uns 3, 4, até 5 dias sem carregar esse aparelho aqui, ó. Demora muito tempo mesmo, a bateria é uma coisa absurda. Se você tem um uso moderado ali, não fica o dia todo grudado no celular, dá para usar aí por uns 2 a 3 dias esse aparelho tranquilamente, sem precisar recarregar. Outro ponto positivo que eu destaco nesse aparelho aqui, pessoal, assim como eu destaquei lá no review, é a tela desse aparelho. Até hoje a tela desse aparelho me impressiona bastante, comparado ao seu preço, né, pessoal? Um aparelho muito barato, como vocês viram, e a tela dele realmente tem uma qualidade muito boa, né, pessoal? Como vocês podem ver, é uma tela muito grande, que já tem um design mais novo, né? Apesar dele ter aqui uma parte aqui embaixo, uma borda um pouco mais espessa, mas eu acho que não é algo tão significante assim, não. E assim, pessoal, em relação à combinação da tela e da bateria desse aparelho aqui, é um aparelho excelente para consumo de mídia, para assistir vídeos no YouTube, para consumir conteúdo digital aí, diverso. É um aparelho que se comporta muito bem para esse tipo de uso. Minha tia usa ele aí bastante no dia a dia para assistir vídeos no YouTube. Ela fica horas assistindo o vídeo ali, sem problema algum, a bateria não descarrega. Muito legal mesmo, pessoal. A tela desse aparelho é bem grande e para assistir vídeos aí, sem sombra de dúvidas, é muito legal, muito interessante. Bom, pessoal, e em relação às câmeras do aparelho? Foi a mesma coisa que eu falei no review. As câmeras desse aparelho continuam sendo câmeras um pouco ali limitadas. São câmeras que eu diria aceitáveis. Se você vai sair com esse aparelho ali no dia a dia, quer fazer um registro ali de algo na paisagem, quer tirar foto de pessoas ali, nada muito exigente, com qualidade aí excelente, comparado ao que a gente tem nesses smartphones topo de linha atuais. Enfim, se você quer um aparelho para uso básico ali, para usar redes sociais, para usar WhatsApp, Instagram, Facebook, esse aparelho aqui você consegue usar tranquilamente. Bom, e qual que é a limitação desse aparelho aqui em relação ao uso? O que deu para perceber, pessoal, é que o processador dele é um pouquinho fraco. E em aplicações mais pesadas, como jogos, ele vai travar um pouquinho ali, não vai te atender bem. Então, se você está pensando em comprar esse aparelho aqui, por exemplo, para rodar Free Fire ou jogos mais atuais aí, que são febres, que o pessoal joga bastante, esse não é um aparelho tão recomendado assim. Apesar do preço ser bastante convidativo, ele não é um aparelho indicado para jogos, pois o processador dele não dá conta. E aplicativos mais pesados ali, algumas vezes dá para ver que ele engasga um pouco e não funciona muito bem. Esse seria aí o principal entrave
desse aparelho aqui. E assim, pessoal, para uso no dia a dia ali, como a utilização de aplicativos de banco e outros aplicativos de utilidades diárias, você consegue utilizar tranquilamente. Inclusive, esse é um aparelho que tem um sistema operacional bastante seguro e atualizado. Como eu mostrei para vocês no review que eu fiz, esse aparelho aqui ele já vem com o Android 10 instalado, bem atualizado e que funciona muito bem. Então é um aparelho seguro que dá para você usar aplicativos de banco, dá para você utilizar ele no dia a dia para redes sociais, para consumo de mídia. E a qualidade de construção dele, pessoal, eu digo que é excelente. Ele já veio com essa capinha aqui que vocês estão vendo, uma capinha de silicone. No review teve até uma coisa que eu acabei não percebendo, né? Que é a respeito da película, pessoal. Ele vem com uma película aplicada. É porque meio que não dá para perceber. Olha só, se vocês olharem aqui, ó, dá para ver que ele não tem película nenhuma, né? A aparência é que a tela dele veio completamente lisa. Só que olhando bem a fundo, a gente vê aqui, ó, que é uma película bem fininha. Eu acho que não vai dar para vocês verem aqui na câmera, mas quase que não dá para perceber. Mas ele tem sim uma película aplicada aqui. E isso é bastante interessante, pessoal. Então, pessoal, em resumo, eu posso concluir para vocês que esse é um aparelho que para uso ali diário, né, para uso no dia a dia, uso moderado, é um aparelho que vale bastante a pena. Se você não é um usuário muito avançado aí, que quer um aparelho para rodar jogos ou coisas do tipo, se você quer um aparelho somente para usar ali WhatsApp, Instagram, Facebook, assistir vídeos no YouTube, ou usar outras aplicações, de repente até alguns joguinhos ali, não muito pesados, né? Jogos para se divertir ali, para passar o tempo, esse aparelho aqui, cara, vale muito a pena. Se você não é uma pessoa muito exigente ali em relação às câmeras, né? Se você não se importa em ter câmeras de última geração com qualidades excelentes, se você quer simplesmente um aparelho ali que tenha câmera para tirar fotos ali ocasionalmente no dia a dia, ou para fazer chamadas de vídeo ali numa qualidade aceitável que dê para as pessoas te enxergarem bem, cara, esse aparelho aqui vale muito a pena. A câmera dele não é ao todo tão ruim assim, dá para tirar fotos bem legais com ele. Enfim, como eu disse para vocês, para uso no dia a dia, pode pegar esse aparelho aqui que vale muito a pena, é bem tranquilo, pessoal. E aí, como vocês podem ver, ó, 8 meses depois o aparelho está funcionando tranquilamente. Posso dizer para vocês que o sistema operacional dele continua bastante estável. Apesar de não ter muitos aplicativos aqui instalados, eu posso dizer para vocês que o aparelho está bastante estável e o uso dele no dia a dia é muito eficiente para tarefas básicas, pessoal. Então esse foi um rápido review aí, né, desse aparelho 8 meses depois, para mostrar para vocês aqui como que ele está, se vale realmente a pena estar comprando um aparelho desse aqui, mesmo agora em 2021. E é tudo isso que eu falei aqui pra vocês nesse vídeo, pessoal. Então era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, clica aqui embaixo no botão de gostei pra me ajudar. E no mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.